Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um espaço que nestes 25 anos da ADECO tem contribuído para informar, educar e empoderar os consumidores que nos escutam na defesa dos seus direitos e promoção dos deveres dos consumidores de Cabo Verde. Então continue na nossa sintonia, informe-se e seja parte ativa dessa causa. No programa de hoje temos os seguintes temas: Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Saiba qual a importância das normas e padrões alimentares que salvam vidas. Na rúbrica O Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, vamos repensar o uso das bolsas de plástico. Em informação jurídica, informe-se sobre o direito de recorrer à justiça em conflitos de consumo. O Edbocanta visitou as atividades de comemoração do Dia Mundial da Energia da ISECMAR e nos conta os benefícios do carro elétrico. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o direito à proteção da saúde e da segurança física. Em Minuto do Consumidor, saiba como agir em caso de publicidade enganosa. A ADECO responde à dúvida de um consumidor sobre o limite mínimo para pagamento com o cartão 24. Em Educação Financeira, aprenda sobre a importância da reserva de emergência. Em Consumidor Consciente, Dia Mundial dos Oceanos. Vamos fazer um acordo com os oceanos. Por último, a importância de associar-se à ADECO. Segundo a FAO, 1 em cada 10 pessoas em todo o mundo adoece por causa de alimentos contaminados por ano. Não importa quem você é ou o que faz, a segurança dos alimentos é um assunto de todos. 7 de junho, Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. O administrador da CV Quali, mestre em Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar, Carlos Valdir Barbosa, explica como as normas e padrões alimentares salvam vidas. Existem doenças que podem ser transmitidas por alimentos. Que tão grave pode ser essa afirmação? Portanto, sim, efetivamente os alimentos podem transmitir doenças e a gravidade pode ir desde uma coisa muito ligeira, portanto, desde uma dor de barriga até à morte. Portanto, em situações muito graves pode levar à morte. Engenheiro Carlos, o que são normas ou padrões alimentares e como protegem os consumidores? São um conjunto de regras, por assim dizer, um conjunto de procedimentos, de orientações que visam garantir que os produtos alimentares que alguém vai consumir seja seguro. E o que é isso de um produto seguro? É aquele alimento que não vai causar nenhum mal para a saúde do consumidor. Portanto, de uma forma geral, é todo um conjunto de instruções que são dadas para que a produção e a preparação de alimentos consiga dar essa segurança aos alimentos e aos consumidores. Ao contrário do que muitos pensam, normas ou padrões alimentares não se referem apenas à higiene ou manipulação. Que outras orientações nos podem dar? Temos, por exemplo, a questão da conservação dos alimentos, que é muito importante, porque aí é que entram os micro-organismos, por exemplo, o crescimento dos micro-organismos que depois pode causar doenças graves. Por exemplo, temos um frango, uma carne, portanto, algum alimento congelado. Se esse alimento não for devidamente conservado, independentemente da questão de higiene, portanto, podemos cumprir todas as boas práticas de higiene, mas se a boa conservação falhar, o que acontece é que com essa má conservação vai permitir o crescimento de micro-organismos ou a proliferação, portanto, outras atividades químicas que podem acontecer nos alimentos, e isso pode levar não só à deterioração do alimento, como também à própria insegurança do alimento. E quanto à questão de quantidades, medições, a parte que está relacionada com o rótulo também? O rótulo é um outro aspecto muito importante e que muitas vezes os consumidores não dão muita atenção a isso. Normalmente nós temos o hábito de chegar a um supermercado, pegar um produto na prateleira e não olhar para o rótulo. Daí que é muito importante ter isso em conta, que o rótulo é como o bilhete de identidade, o nosso bilhete de identidade, portanto, dá-nos toda a informação sobre o alimento. Hoje em dia, por exemplo, temos muito problema que tem a ver com os alergénios, e é nessa parte que os rótulos também acabam por exercer uma função muito importante, porque são eles que transmitem essa informação, então é bastante importante.
bastante. Cabo Verde importa a maior parte dos alimentos que consome, mas também produzimos localmente. Que normas ou padrões regem nesses casos? Ok. Cabo Verde tem, portanto, uma legislação alimentar, embora eu seja um pouco crítico em relação a isso, crítico no sentido de a legislação alimentar base remonta de 2009, portanto estamos em 2023, o que significa que efetivamente existe necessidade de alguma atualização, porque a vida é dinâmica, tudo muda, então é necessário fazer alguma atualização. E um outro aspecto que é muito importante também tem a ver com questões específicas, portanto, a legislação alimentar que nós temos em Cabo Verde é uma legislação muito geral, que abrange todos os produtos alimentares de uma única vez, por assim dizer. E muitas vezes há situações muito específicas, portanto, alimentos muito específicos, que carecem de uma legislação específica. E isso acaba por falhar ainda aqui em Cabo Verde. Por exemplo, nós temos uma legislação específica para o grog, ok? Isso é algo específico. Já para outros alimentos, por exemplo, não existe essa legislação específica. Então, sente-se alguma falta dessa especificidade na legislação alimentar em Cabo Verde. Quanto à aplicação das normas ou padrões alimentares em Cabo Verde, a seu ver, o que é de louvar e o que se pode melhorar por parte do governo, das indústrias, dos serviços de alimentação e do próprio consumidor? Acho uma excelente pergunta. Nós, nas nossas formações e nas atividades que nós fazemos, gostamos sempre de referir que existem 4 ou 5 pilares básicos, ok, para garantir a segurança alimentar. Portanto, temos a legislação, ou seja, não se pode garantir a segurança alimentar se não existe uma legislação, porque a legislação é que regulamenta as coisas e depois é a legislação que dá o poder à fiscalização para atuar. Os fiscais, portanto, por exemplo, a IGAI, não consegue atuar se não tiver uma legislação de base. Portanto, temos a legislação. Temos o segundo pilar, é a autoridade, a existência de autoridades competentes que possam fazer a fiscalização. Temos um outro pilar que é a garantia da segurança em todos os pontos da cadeia e isso é muito importante. O exemplo que eu costumo dar é, por exemplo, de nada vale temos numa fábrica, uma fábrica cumprir todos os requisitos de segurança alimentar se a sua matéria-prima que recebe não cumpre, ou o contrário. A matéria-prima cumpre todos os requisitos e depois quando entra na fábrica as coisas não funcionam. Portanto, tem que haver uma garantia ao longo de toda a cadeia. O quarto pilar tem a ver com a sensibilização e a consciencialização das empresas, portanto, dos operadores do setor alimentar, porque efetivamente são eles que fabricam, são eles que comercializam. Se não tiverem sensibilizados para garantir que os produtos que põem no mercado efetivamente sejam produtos seguros, dificilmente vai-se conseguir garantir essa segurança alimentar. E o quinto pilar, mas que no meu ponto de vista é o mais importante de todos, são os consumidores. Portanto, somos nós os consumidores, nós é que compramos. Daí que é muito importante que os consumidores estejam sensibilizados, consciencializados de que são eles é que devem exigir. Se eu for um vendedor, se o meu cliente não exigir que os meus produtos tenham qualidade, dificilmente eu vou primar pela qualidade, porque o cliente compra independentemente de qual seja o grau da qualidade. Então, para efetivamente nós conseguirmos qualidade e segurança alimentar de uma forma séria em Cabo Verde, é preciso que os consumidores passem a exigir mais, porque só juntando esses 5 pilares, mas o último que é o consumidor, que é o mais importante, porque tudo o resto pode não funcionar, mas se o consumidor ser mais exigente, eu acredito que as coisas funcionam. Continuamos a falar do projeto da ADECO Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde, onde já foram abordados os erros de reduzir, reutilizar, recusar e reciclar. Com toda essa informação e consciência adquirida, acreditamos que os nossos ouvintes consumidores estão preparados para o R de repensar. Pelo que a bióloga Kelly Rocha nos convida a repensar o uso das bolsas de plástico no episódio de hoje.
Olá, consumidor, como está? Espero que bem. No episódio de hoje do Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, iremos concluir a série dos 5 R's do consumo consciente com o R Pensar. Portanto, seja bem-vindo à nossa rubrica. Antes de mais nada, eu tenho algumas questões para si. Você já se deparou com situações onde comprou bolsas de plástico por impulso? Ou quantas bolsas de plástico novas você já adquiriu, tendo várias guardadas em casa? Provavelmente a sua resposta é igual à minha. Sim, e várias. Porque todos nós já cometemos esses erros em alguma fase da vida, principalmente em uma sociedade onde o consumo exagerado é constantemente incentivado. Mas eu quero que você saiba, consumidor, que parar para refletir sobre a real necessidade de adquirir um produto é fundamental para a sociedade atual, pois o consumo exagerado é uma das maiores causas para a degradação do meio ambiente. Portanto, desenvolver este olhar é o primeiro passo para transformarmos os nossos hábitos de consumo. Então, considere sair do modo automático e, antes de adquirir bolsas de plástico ou qualquer outro produto, avalie todo o seu ciclo de vida, desde a sua produção até o descarte. Você já possui informações quanto a isso. Nós já referimos em episódios anteriores que a produção das bolsas de plástico requer a utilização de recursos naturais que correm o risco de acabar. E o seu descarte, realizado de forma inapropriada, é uma das maiores causas de poluição ambiental enfrentados atualmente. Outro aspecto importante que deve avaliar é quanto à sua rotulagem ambiental. Infelizmente, Cabo Verde ainda não possui as tecnologias necessárias para a reciclagem das bolsas de plástico, embora elas sejam feitas a partir do plástico tipo 1 e 4 que podem ser reciclados. Eu já refleti e acho que os minutos que eu irei dar uso às bolsas de plástico não valem os séculos de impactos negativos que elas causam no meio ambiente. E você, já refletiu? Adquirindo esse hábito de repensar na hora de consumir um produto, além de ajudar a minimizar os impactos no meio ambiente, essa ação também ajuda no seu orçamento. Eu sei que mudar os nossos hábitos de consumo não é tarefa fácil e eliminar o plástico do nosso dia-a-dia é muito difícil. Mas o esforço que iremos fazer hoje, com certeza, será recompensado nas gerações futuras. Então, por favor, pense se realmente é necessário comprar novas bolsas de plástico quando for ao mercado. Caso necessite, o que fará com as antigas? Esse é o momento de refletir sobre os nossos hábitos de consumo, porque nós devemos proteger aquilo que amamos. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Pedir o livro de reclamações, recorrer à ADECO ou às agências reguladoras. Essas são algumas formas de garantir o direito do consumidor de recorrer à justiça em conflitos de consumo. Informação que nos explica o jurista Elvis Graça em Informação Jurídica. As relações entre fornecedor de bens ou serviços e os consumidores nem sempre são as melhores. Por vezes surgem conflitos de interesses e os consumidores, que são considerados a parte mais fraca na relação de consumo, acabam por sair prejudicados. E quando isto acontece, o consumidor, além de preencher o livro de reclamações, recorrer à ADECO ou a uma agência reguladora, conforme for o caso, pode recorrer à justiça para resolver o seu problema. Portanto, o consumidor também tem direito que os seus problemas sejam resolvidos pela via judicial e que seja resolvido o mais rápido possível, incluindo, se for o caso, de intentar uma providência cautelar, que é uma ação judicial urgente que pode ser intentada antes ou depois da ação principal, cujo objetivo é de obter uma decisão provisória de modo a prevenir uma lesão ou dano ao seu direito, resultando da demora do processo principal. Assim sendo, o consumidor tem direito à isenção de preparos e custos judiciais nos processos em que seja parte, ou seja, o consumidor não pagará nada durante todo o processo.
E mais, se o consumidor não tiver condições financeiras para pagar as despesas do processo e tiver de contratar um advogado, o Estado de Cabo Verde assume essas despesas, porque ninguém pode ser dificultado, limitado ou impedido de recorrer aos tribunais por não possuir condições financeiras. Devendo, neste caso, o consumidor dirigir à Câmara Municipal do município a que pertence e pedir um atestado comprovando a sua insuficiência econômica. Após isso, deve o consumidor dirigir à Ordem dos Advogados de Cabo Verde, acompanhado do documento, e requerer que lhe seja concedida o benefício de assistência judiciária. Nesses termos, a Ordem dos Advogados de Cabo Verde nomeia um defensor oficioso, ou seja, um advogado que vai acompanhar o consumidor até o final do processo a título gratuito. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeiro. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Empoderar os consumidores na transição para as energias limpas. Foi isso que o Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar, ISEGMAR, esteve fazendo em São Vicente com a comemoração de 29 a 31 de maio do Dia Mundial da Energia. Houve até uma exposição sobre mobilidade elétrica e é claro que o Edboconta esteve lá para que o engenheiro Marco Cruz nos explicasse os benefícios do carro elétrico. Enquadrado na nossa atividade de comemoração do Dia Mundial da Energia, no segundo dia nós temos ali uma exposição de um carro elétrico que pareceria uma Eletra e também nós temos presença de Enacol e para nós exatamente bem mostrar exatamente as vantagens de ter um carro elétrico na Cabo Verde. Na Cabo Verde, neste momento, nós temos uma carta de política para mobilidade elétrica, ou seja, o governo te quer incentivar para não usar mais carro elétrico na Cabo Verde por causa desses benefícios. As pessoas podem perguntar se tem algum benefício de ter um carro elétrico, né? Mas não pode dizer que para o consumidor, hoje em dia, é mais barato andar com um carro elétrico do que um carro convencional. Em termos de gasto com eletricidade, fica mais barato do que gastar com combustível. Esse modelo que nós temos ali, se vou andar 100 km que ele está custando a volta de 400 e poucos escudos, né? Para andar 100 km que ele. Se vou andar com um carro convencional, ele está custando uns 800 escudos, basicamente. Ou seja, não quer dizer que às vezes pode ser até metade de custo de andar com um carro elétrico em vez de ser um carro convencional. Também tem outro benefício que ganha assim, é a questão de manutenção. Um carro convencional hoje em dia tem implicar muito custo de manutenção, que já um carro elétrico também já está poupar. Logicamente que não tem uma questão ali que é, pessoas dizem, e que as baterias, que um carro elétrico é um banco de baterias grande, né? Sem bateria, na hora de comprar um carro elétrico, vou ter que assegurar que aquela bateria tem um tempo de vida bom, ok? E vou ter que exigir garantia de quem te vender ele, para ter anos de garantia que te dá exatamente uma segurança na hora de comprar um carro elétrico. Um carro elétrico é, em princípio, bom, ele que tem um motor a combustão, né? E nesse caso desse carro ali, esse motor nem que te fica ali, né? Ok? Nós te vamos mostrar que esse motor te fica lá atrás, né? E esse motor é um motor elétrico. Um motor elétrico te fica exatamente na parte traseira, né? Parte de trás desse carro. Esse motor é que basicamente te vai fazer esse carro elétrico funcionar. Ele te vai apanhar aquela energia de bateria. E se a bateria vai ficar exatamente nessa parte de baixo, do assento dos passageiros. Uma característica de um carro elétrico é que ele tem seu espaço internamente, ok? Não pode espiar ali, por exemplo, um grande espaço que não tem num carro elétrico, né? Essa é que é a vantagem de um carro elétrico. É bem simples.
A quantidade de equipamentos e de componentes num carro elétrico é muito menos do que um carro convencional. Agora, outra coisa é a maneira que não te carregar um carro elétrico. Em vez de não encher de combustível, não tem agora que carregar-se a bateria, né? Portanto, a maneira que não te carregar a bateria, não te carregar a bateria, ali sim, nessa unidade ali sim, nessa conexão ali. Não tem um cabo exatamente que é para conectar ali, vou conectar na energia elétrica, né? E assim vou ter que carregar aquela bateria lá. Portanto, esse carro ali, principalmente com um carregamento só, vou conseguir andar 160 km. Tem carro que é um bocadinho a mais. No caso de Cabo Verde, é mais do que o suficiente, né? Às vezes vou andar nem 40 km num dia, nem na Cabo Verde. Na carregar, é bem simples. Para isso, vou ter que ter um carregador na casa, na boa garagem, ou então vou ter que ter uma estação que vou ter que carregá-lo, né? No ateliê Enacol é que já instalar uma estação de carregamento na praia e há também uma intenção do governo, na verdade há um plano do governo que é para não ter mais carregadores públicos em todas as ilhas, né, de Cabo Verde. Ok, um carro elétrico é bem simples, ele tem basicamente um ecrã ali que eu vou poder olhar informações dele e uma das informações interessantes é que ele mostra tanto energia que ele gastou para 100 km. É dali que vou olhar tanto escudo que vou gastar aquele, né? Esse carro ali é quase que 12 kWh para 100 km. E depois ali ele te mostrar tanto quilómetro de faltar que é para descarregar tudo, né? Garinha assim, ele te diz 127 km e ainda ele pode andar 127 km de maneira que ele está a garinha assim. Então vou ter exatamente a noção, se vou com um carro elétrico, vou saber exatamente o momento de carregá-lo, né? Ele que até parou no caminho e diz, nunca sabia se ele está a descarregar, né? Então, basicamente é de forma simples lá. Basicamente é a informação de qual é que é o estado de carregamento de bateria e qual é que é a eficiência dele. Ele pode mostrar também, claro, velocidade, bota andar, né? E basicamente é isso, né? E por isso que o carro elétrico tem todo esse espaço assim, porque a quantidade de componentes é muito pouco e o espaço então é mais confortável. Nesse momento não tem, em termos de política nacional, incentivo para não comprar carro elétrico. Então, quem trazer um carro elétrico para Cabo Verde tem descontos na importação dele. Para além também que não tem algum banco que ganhe sentido da facilidade também na comprar carro elétrico. Não tenho que dizer que este incentivo que o governo está a dar tem um segundo pacote de incentivo que terminar já no mês de junho, mas até 2025 não tem mais 2 fases em que quem quiser comprar um carro elétrico tem algum incentivo para fazer, ou seja, tem algum desconto para ter um carro elétrico na Cabo Verde. Portanto, hoje em dia o consumidor tem que entender que o carro elétrico é uma opção e, portanto, é cada vez mais importante não saber qual é que é o benefício do carro elétrico e maneira que isso está a repercutir na boa vida e na boa conta também, né? O direito à proteção da saúde e da segurança física, um direito fundamental de todo consumidor. Conheça mais sobre os seus direitos na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor com o jurista Elvis Graça. O artigo 9 da Lei nº 88/5/98 de 31 de dezembro, Lei da Proteção e Defesa do Consumidor, dispõe que o consumidor possui o direito básico de proteção à sua vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Esse direito reforça a proteção à vida, saúde e segurança. São, por isso, considerados direitos fundamentais, inalienáveis, indisponíveis e estão previstos nos artigos 28 e 31 da Constituição da República de Cabo Verde. O Código do Consumidor estabelece tais disposições fundamentais para, de forma expressa, proteger o consumidor de práticas no fornecimento de produtos e serviços que possam lhe causar danos e que abalem a sua integridade física. Por isso, os produtos disponibilizados no mercado devem ter a qualidade exigida e, em caso de violação desses direitos, o consumidor tem o direito a reclamar. Portanto, caro consumidor, caso aconteça isto com você, procure a ADECO. Desconfia ou está seguro de que foi vítima de publicidade enganosa? Saiba como agir em situações onde verificar que foi vítima de uma publicidade enganosa com Simone Delgado em Minuto do Consumidor. Você já se sentiu enganado por uma publicidade ou oferta que não foi cumprida? A publicidade é enganosa quando ela, de alguma forma, leva o consumidor a erro. Quando ela não tem informações claras e precisas do produto ou do serviço, onde você percebe que foi omitido ou foi colocado de forma que o consumidor não consiga compreender exatamente o que está sendo ofertado.
Como exemplo da publicidade enganosa, podemos referir a um anúncio de uma loja que diz assim: compre um computador e ganhe um disco externo. O consumidor gosta da oferta proposta e decide ir comprar o computador que necessitava e de bónus ganharia um disco externo. Mas, na verdade, ao dirigir-se à loja, apercebe-se que, ao comprar o computador, apenas ganharia um desconto na compra do disco externo, ou seja, trata-se de uma publicidade enganosa. Caso situações do tipo ocorram, o consumidor deverá juntar todas as provas possíveis, entre elas o anúncio publicitário. Se esse anúncio estiver na internet, é importante fazer o print screen da página virtual, ou seja, capturar a imagem para tentar conseguir, por meio da própria empresa ou pela via judicial, o cumprimento da oferta anunciada. Em caso de dúvidas, esclarecimentos e reclamações, poderá contactar a ADECO. Um consumidor se dirigiu a um estabelecimento comercial e, na hora de fazer o pagamento através do seu cartão 24, foi informado que existe um limite mínimo para pagamento com o cartão. O consumidor quer saber se o estabelecimento comercial pode fazer isso. A ADECO responde com a jurista Janilza Oliveira. Nenhum estabelecimento comercial pode exigir um limite mínimo para pagamento com cartão, nem tampouco cobrar-lhe qualquer taxa adicional de utilização. Qualquer estabelecimento comercial que adere ao serviço de pagamento automático é obrigado, pelo acordo celebrado, a aceitar o pagamento com o cartão, independentemente do valor da compra. Os comerciantes são submetidos a obrigações contratuais e nos mesmos existem cláusulas que os impedem de recusarem o pagamento com cartão, de exigir um limite mínimo para pagamento com cartão e de cobrar taxa adicional de utilização. Se dirigir-se a uma loja e indicarem que não aceita o pagamento porque existe um limite mínimo para pagamento com cartão ou que há uma cobrança de taxa adicional pela utilização, o consumidor deve entrar de imediato em contato com a SISP, que é a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento, que é uma instituição financeira encarregue de gerir atividades relacionadas com o desenvolvimento e utilização de meios de pagamentos em Cabo Verde. Podem também contactar a ADECO e formalizar uma reclamação no livro de reclamações do estabelecimento comercial. Seja um consumidor atento e exija sempre o seu direito. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Eu dei justo nessa altura ali, sim. O que é que me tem a fazer? Toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortou que me te liga a pagar. E nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar. Que os materiais de escola que os mães vai comprar. Para um O que é que me está a fazer resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já estamos. Metido vai passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de que maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já nunca te consegui. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou para lá na Boa Vista. Está direito, e vocês lá? Não está direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, vou ter que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que começou desses gabinetes de orientação financeira, um bairro para nos dar-me organizar dinheiro, te fazendo orçamento familiar, e assim me usando dinheiro com mais responsabilidade. Me tenta poupar um bocadinho. A ser, mas não estou a gabinete de orientação financeira e um grande ajuda. Eu devia fazer um encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinho assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, isto é fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar de
aquele dinheirinho que estes dá poupar. Eu vou poder associar e pagar aquele sem escudo para mês. Então, também entrei em contato com a ADEC urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, que a família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na Deco de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no Gabinete de Orientação Financeira para um consumo mais sustentável. Imprevistos podem acontecer a qualquer hora e a qualquer um. Aprenda sobre a importância da reserva de emergência e prepare-se para o inesperado. Com Herman Freire, em Educação Financeira. Mas como criar uma reserva de emergência? Primeiramente, é importante estabelecer um valor-alvo que seja suficiente para cobrir suas despesas essenciais por um período determinado, como de 3 a 6 meses, por exemplo. Essa quantia deve ser guardada em uma conta ou investimento de fácil acesso para que possa ser rapidamente utilizada quando necessário. A disciplina é essencial na formação da reserva de emergência. Reserve uma parte do seu salário mensalmente e priorize essa economia como se fosse um compromisso inadiável. Reduza gastos desnecessários e evite ceder às tentações de consumo impulsivo. Lembre-se, cada pequena economia contribui para a construção de um futuro mais seguro. Outra dica é buscar alternativas de investimento para a sua reserva de emergência. Procure opções que ofereçam segurança e liquidez, como fundos de investimento de baixo risco ou títulos do tesouro. Assim, além de proteger o seu dinheiro, você ainda pode fazer com que ele trabalhe para você, gerando algum retorno financeiro. Esteja preparado para o inesperado, pois a vida é cheia de surpresas. Ter uma reserva de emergência é uma atitude inteligente e responsável que traz tranquilidade e segurança para você e sua família. Não deixe para depois, comece a construir sua reserva hoje mesmo. Lembre-se que cuidar das suas finanças é cuidar do seu futuro. Invista em sua tranquilidade, construa sua reserva de emergência. Proteja-se e esteja preparado para enfrentar qualquer desafio que a vida possa apresentar. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos. Que tal fazermos um acordo com os oceanos e reduzir o uso de plástico descartável? Kathleen Silva nos indica como no episódio de hoje de Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente. Você sabia que em 2016 rodou o mundo uma imagem de um pacote de iogurte através de uma postagem numa rede social de um francês que afirmou ter encontrado o pacote numa praia? Mas o que há de inusitado serem encontrados resíduos numa praia? Pergunta ao ouvinte. Isso é o mais comum hoje em dia, certo? É que o pacote de iogurte foi criado em 1976 numa edição especial para comemorar os Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá. Ou seja, há mais de 40 anos que o pacote de iogurte está preservado no nosso ambiente. O pacote de iogurte é um indicativo simbólico das toneladas de resíduos que poluem os oceanos diariamente, sendo extremamente difícil a sua remoção. Isso prejudica não só as espécies que vivem nos mares, que confundem os resíduos com comida e muitas vezes perdem a vida, prejudica também a nós mesmos, já que estamos no topo da cadeia alimentar e ao consumir peixes e frutos do mar, pequeninas partículas de plástico terminarão por fazer parte das nossas refeições. Todos os dias as cidades do mundo produzem lixo suficiente para encher completamente caminhões de lixo enfileirados ao longo de 5 km, segundo o Banco Mundial. Quando não há cuidado suficiente na gestão dos resíduos sólidos, especialmente no sentido de direcioná-los sempre que possível para a reciclagem, uma parte desses resíduos vai parar nos oceanos, seja porque foram deitados nas ruas, seja porque os sacos de lixo foram descartados em locais inadequados ou porque a cidade não faz uma recolha seletiva dos resíduos produzidos pela população, que é o caso de Cabo Verde. Nesses casos de descarte inadequado, os itens de plástico, por serem geralmente leves, são facilmente carregados pela chuva e pelos riachos e chegam até aos mares. A cada ano, 8 milhões de toneladas de resíduos são despejados nos oceanos,
o que equivale a despejar o conteúdo de 1 caminhão de lixo por minuto nos mares. Por outro lado, é preciso reconhecer a importância do plástico na nossa sociedade. Ele é versátil, é higiênico, é moldável, muitas vezes reciclável, flexível, barato, durável e resistente. É um material presente cotidianamente na vida contemporânea. E mesmo que viesse a ser substituído, não nos iludamos. Seria preciso dispor dos resíduos do seu substituto adequadamente para que não viesse a ocorrer o mesmo que ocorre hoje com os resíduos plásticos. Em outras palavras, ouvinte, o problema não é o plástico em si, mas sim a forma como são descartados os produtos. Isso é especialmente verdade para os produtos descartáveis, pelo que o seu uso frequente e seu descarte após 1 ou 2 usos acabam sendo deitados fora com grande frequência e em grande volume. Nesses casos, é preciso evitar a banalização do uso do plástico em produtos descartáveis. Somente um esforço conjunto, como eu venho dizendo, é capaz de solucionar esse problema sério e complexo. Governo, empresas e população devem se empenhar tanto em reduzir o uso dos produtos descartáveis de plástico, substituindo-os por produtos não descartáveis, quanto em garantir uma gestão adequada dos seus resíduos. Ao consumidor, portanto, cabe fazer a destinação correta dos resíduos, mesmo que ainda não exista uma recolha seletiva do lixo em Cabo Verde. Vamos nos habituando a separar o nosso lixo lá em casa. O lixo orgânico, que são resíduos de origem animal ou vegetal como alimentos, do lixo seco, que é o papel, metais, vidro e plástico, por exemplo. O lixo seco pode ser encaminhado para empresas privadas que reciclam itens de plástico, como a Biosfera, que tem uma pequena fábrica de reciclagem de plástico denominada Plasticina. Procure informar-se sobre este projeto através da Biosfera e estará a dar um melhor destino aos seus resíduos plásticos. Mas reciclar não é suficiente. O consumidor consciente deve também procurar reduzir o volume de lixo que produz. No caso do plástico, uma atitude muito importante, como já referi, é evitar o uso de itens descartáveis, que são usados 1 ou 2 vezes, e procurar substituí-los por uma versão durável, uma versão reciclável. É o caso das palhinhas, dos copos, dos pratos, talheres descartáveis e das bolsas de plástico. Cerca de 35% dos plásticos produzidos são usados apenas uma única vez, por apenas 20 minutos, caro ouvinte. E face ao seu descarte inadequado após o uso, cerca de 10% deste material, quando descartado, tem como destino o mar. As empresas também têm um papel importante no combate à poluição dos oceanos, cabendo a elas, além de educar o consumidor, inovar para procurar soluções para as embalagens, trazendo menor impacto ao meio ambiente e à sociedade. Por outro lado, como hoje a maior parte do plástico não se degrada, apenas se decompõe em pequenas partículas, é desejável que as empresas, fabricantes de matéria-prima, se dediquem ao desenvolvimento de plásticos que sejam biodegradáveis e que não gerem produtos nocivos em sua decomposição. Embora já existam no mercado materiais desse tipo, este ainda não conseguiu ganhar escala a nível global. Um caminho complementar para a indústria do consumo é promover a oferta de produtos concentrados que permitam o uso de embalagens menores, que resultaria em uma diminuição da quantidade de resíduos descartados, minimizando desta forma o problema do descarte incorreto por parte dos consumidores, além de outros benefícios ambientais. Também é preciso criar processos que permitam ao consumidor retornar os resíduos plásticos às empresas que irão reutilizar tais itens, visando garantir uma destinação adequada. O Governo também tem o papel de apoiar a infraestrutura que viabiliza a recolha e reprocessamento dos resíduos. Também deve apoiar o desenvolvimento de tecnologias que amenizem o problema, promovendo mudanças de comportamento da sociedade, seja por meio da legislação que incentive a soluções mais sustentáveis, seja por meio da educação e de campanhas educativas que apoiem estruturalmente a mudança de comportamento do consumidor. Cabe, portanto, à população pressionar os representantes políticos para que criem as leis e apoiem iniciativas nas áreas da educação e da comunicação, fundamentais para consolidar uma mudança gradual e definitiva. A responsabilidade é, portanto, compartilhada por todos os atores da sociedade. Vamos todos participar desse esforço juntos, porque o oceano sustenta todo o nosso planeta, contribui para o ar que respiramos, os alimentos que comemos, o sustento de milhões de pessoas e muito mais. No entanto, a saúde do nosso oceano está ameaçado pelo aquecimento global e por nós humanos, pelos nossos comportamentos. Temos de agir agora para proteger o oceano para as gerações futuras. O Dia Mundial dos Oceanos, a 8 de junho, é o momento perfeito
para te juntares a milhares de outras pessoas que estão a tomar uma posição. Dá o grande passo e compromete-te hoje a proteger este vasto e insubstituível ecossistema que nos sustenta a todos. Eu despeço-me por hoje. Até ao próximo programa. A ADECO completou 25 anos de existência e você ainda não sabe qual é a importância de associar-se à ADECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos, consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 33 02. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Essa foi a nossa última rúbrica de hoje. Depois de ter escutado todos os benefícios de ser um consumidor associado da ADECO, espero que se tenha motivado a apoiar essa causa que é de todos e com uma cota de apenas 100 escudo mensal. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos contatos da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarete Lima, e nos controles técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.